Faltando cerca de um mês e meio para a estreia de sua sequência nos cinemas brasileiros, Divertidamente foi uma animação da Pixar lançada em 2015 e conquistou vários fãs e admiradores ao redor do mundo por apresentar uma história que possuía como protagonistas sentimentos humanos personificados, algo com o qual qualquer um de nós pode se relacionar. E se tais protagonistas já foram capazes de cativar tantos fãs, com a sequência e expansão desse universo, é esperado que um novo grande sucesso do estúdio Pixar esteja por vir. Assim sendo, no vídeo de hoje relembraremos muitos dos momentos e cenas incríveis que o primeiro longa nos apresentou e comentaremos também um pouco sobre alguns detalhes e curiosidades que devem ter passado despercebidos pela maioria de nós. E assim, claro, faremos uma espécie de preparativo para a sequência que chegará às telonas em meados do próximo mês. Olá, eu sou o Reinaldo, mas vocês podem me chamar de King e este é o Nerd Stream, canal onde falamos sobre filmes, séries, animações e muito do que envolve a cultura pop. Se você é novo por aqui, peço para que se inscreva no canal e acione as notificações ali no sininho e que também comente aqui embaixo qual das 5 emoções originais de Divertidamente, ou seja, alegria, tristeza, raiva, nojinho ou medo, seria o líder do grupo dentro da sua mente. Para quem participar, eu revelarei qual eu acho que seria a minha ali na seção de comentários. Como estamos bem no comecinho do canal, é muito importante que vocês me ajudem com esse engajamento. Assim, conseguiremos não só atingir cada vez mais pessoas que passarão a fazer parte da nossa comunidade, mas também me ajudarão a realizar o meu sonho de atingir os 10 mil inscritos até o final de 2024. Será que a gente consegue mesmo? Com sua ajuda, tenho certeza que sim. Mas agora, depois de tudo isso, vamos para o vídeo. Fiquem então com alguns erros e curiosidades que você provavelmente não sabia sobre Divertidamente de 2015. 1. Mais emoções. Quando os primeiros rascunhos de Divertidamente estavam sendo criados alguns anos antes de seu lançamento nos cinemas, muitas emoções foram consideradas para aparecerem no longa, afinal de contas, um ser humano possui inúmeras delas. O diretor comentou nos extras presentes no Blu-ray da animação que eles chegaram a consultar diversos cientistas na esperança de que eles pudessem os ajudar a definir quantas e quais emoções seriam aquelas mais predominantes na mente humana. Foi mencionado que alguns cientistas diziam haver 17 emoções principais, outros diziam que eram apenas 4 e houve ainda quem dissesse que era na verdade 0. No final das contas, os produtores do longa chegaram a considerar cerca de 27 diferentes emoções para integrarem a história da animação, mas, como sabemos, a maioria delas acabou ficando de fora justamente para não deixar tudo sobrecarregado demais, dificultando talvez a compreensão do público acerca da mensagem que eles gostariam de passar. O diretor ainda comenta que o fato de os cientistas não os terem ajudado, dando um número exato, foi no final das contas benéfico, já que eles tiveram mais liberdade de testar e escolher quais seriam as emoções protagonistas afinal. Mas falando sobre aquelas que acabaram ficando de fora, nós podemos destacar a esperança, a culpa, a irritação, o pessimismo, a cobiça, a inveja, o tão querido amor e também a vergonha e o embaraço, que podem ser vistos nessa imagem junto ao medo que está ali ao centro. 2. Fio. Em uma das cenas na qual vemos a pequena Riley, que devia ter entre uns 2 ou 3 anos de idade, fazendo várias coisas que uma criança nessa idade faz, vemos um dos primeiros erros do longa. Primeiro nos é mostrado ela tomando banho em sua banheira, depois então, imaginando que o chão da sua casa é na verdade feito de lava. Daí vemos ela desenhando seu amigo imaginário na parede e por fim podemos ver ela correndo com seu carrinho de mão e tendo de passar pelo fio de um abajur que está no chão e fica justamente no caminho por onde ela precisa passar. Mas reparem que a cor do fio muda dependendo do ângulo ou do ponto de vista nessa cena, indo do branco para quando a personagem é meio que filmada de costas para a cor preta quando a mesma é filmada de frente. 3. Adaptando aos mercados. É muito comum que animações produzidas pela Disney e pela Pixar possuam elementos específicos adaptados para diferentes mercados ao redor do globo, como no caso de Zootopia da Disney, que possuía animais diferentes como âncoras do jornal, a depender do país onde o filme estivesse passando. Em Divertidamente, conseguimos ver algo semelhante em 2 cenas diferentes. A primeira delas é naquela cena na qual o pai de Riley, que ali ainda é um bebê, tenta fazer ela comer o que aqui no Brasil e no restante do mundo foi apresentado como sendo brócolis.
Mas no Japão a coisa foi diferente. Eles acabaram substituindo o brócolis por pimentões verdes, pelo fato do brócolis ser um vegetal que a grande maioria das crianças japonesas gostam e muito. Por isso não fazia sentido mantê-los ali. Já a outra cena em que temos essa adaptação para mercados estrangeiros é quando nós vemos os pensamentos do pai de Riley. No original, nos é mostrado que ele está pensando em uma partida de hóquei, um esporte muito comum de onde os personagens são. Mas para mercados como Inglaterra e até mesmo o Brasil, o esporte no qual ele acaba pensando é na verdade futebol, que é bem mais comum para nós. 4. Brócolis. Voltando naquela cena do brócolis, ali o pai de Riley tenta fazer ela comer o vegetal bem no estilo aviãozinho, famoso entre as crianças. Como sabemos, Nojinho faz seu papel ao fazer Riley rejeitar e jogar eles longe, já que ela não os queria comer. Reparem que ao jogar eles, alguns pedaços caem perto dela e somente um cai na mesa, perto do prato do pai. Mas aí, segundos depois, se olharmos novamente, mais pedaços aparecem ali próximos ao prato do pai. Uma verdadeira multiplicação de brócolis. 5. Formatos. Um fato bastante curioso sobre o design das emoções que vemos no filme é o de que eles foram inspirados em formas ou formatos existentes em nosso mundo real. A alegria teve seu design inspirado em uma estrela, a tristeza no formato de uma lágrima, o raiva em um tijolo, o que eu achei um pouquinho pesado, mas tudo bem, a nojinho em, adivinhe, um brócolis, e o medo em uma espécie de nervo exposto ou algo assim. Além disso, os criadores da animação ainda mencionaram que o design da alegria foi propositalmente criado para ser um pouco diferente das demais, mais especificamente suas cores. A alegria possui olhos, cabelo e a luz que ela emite na cor azul, justamente para ilustrar que não haveria como existir a alegria caso não existisse a tristeza, sendo azul a cor representante desse sentimento. Achei muito bonita a mensagem e também todo o cuidado que eles tiveram com esses detalhes. 6. Mas quem fechou a porta? Naquela cena em que Riley dorme pela primeira vez no seu quarto na casa nova, encontra-se sem móveis nenhum, pois a companhia de transporte que os deveria levar acabou errando e muito o endereço da nova residência da família. É mostrado que a porta do quarto é deixada semi-aberta enquanto Riley já estava dormindo. Contudo, na manhã seguinte, quando a mãe de Riley vai até lá para acordá-la, a porta está completamente fechada. É claro que no meio da noite um dos pais dela pode ter passado por ali e fechado a porta, ou até mesmo um vento muito forte, ou quem sabe até mesmo um fantasma possam ter feito isso. Mas, como não vimos isso em tela, fica aí um mistério e possivelmente um erro de continuidade. 7. Bing Bong. E o nosso querido e carismático amigo imaginário Bing Bong foi na verdade criado pela filha de apenas 7 anos de idade da diretora de fotografia da animação, a Kim White, e o desenho que a pequena garotinha fez desse seu amigo imaginário no mundo real pode ser visto nesta cena na qual a pequena Riley o desenha em uma das paredes da casa. Isso não é legal? Mas eu fiquei me perguntando, será que toda aquela história de ele ser metade gato, metade elefante, metade algodão doce e metade golfinho foi ideia dos produtores do longa ou da garotinha? Me contem o que acham ali nos comentários. 8. Desaparecimentos. Existe uma cena na qual a alegria pede para o medo fazer um relatório de tudo que pode dar errado no primeiro dia de aula da Riley, na nova escola. Como é do medo que estamos falando, ele lista quase que literalmente tudo o que pode dar errado e deixa o relatório com centenas de páginas ali em cima do painel de controle. Quando ele se desespera com o fato de a professora já iniciar a aula mencionando a chegada da Riley na turma, ele derruba todos os papéis no chão e visivelmente deixa uma bagunça na sala, com várias páginas espalhadas pelo chão. E então adivinhem? Segundos depois, todos aqueles papéis desaparecem de lá milagrosamente. Há ainda uma outra cena no filme que objetos somem misteriosamente. Quando Bing Bong aparece lá no labirinto de memórias da Riley, ele acaba, pelo que parece, torcendo sem querer o seu tornozelo, o que o faz chorar bastante. E uma das características mais legais dele, se vocês bem se lembram, é a de que ele chora balas, não é mesmo? Dezenas delas caem pelo chão, ele até diz para a alegria e a tristeza provarem a de caramelo, mas logo depois disso, todas as balas desaparecem dali, não sobrando uma para contar história. 9. Furo de roteiro. Depois que a alegria e a tristeza acabam indo para o labirinto de memórias que existe ali na mente da Riley, existe uma cena onde podemos ver aqueles dois personagens que trabalham ali fazendo uma manutenção e a limpeza dessas memórias, não somente descartando algumas delas, mas também enviando algumas delas de volta para a sala de controle através de um cano de sucção.
É assim que a memória do comercial de Triple Dents é constantemente revisitado na mente da Riley. Acontece que nesse ponto, a Alegria poderia muito bem ter enviado as memórias base de volta para a sala de controle e ter evitado todos aqueles danos que ocorreram no filme. Há quem argumente que o fato de a Alegria não ter feito isso era porque ela sabia que não adiantaria de nada as memórias base estarem de volta lá em cima se ela própria não estivesse lá também. O que também faz certo sentido, embora a lição final do filme seja justamente que o sucesso de uma mente é a existência saudável de todos os tipos de emoções juntas. Mas sejamos sinceros, nós sabemos bem que sem aqueles danos não teríamos aventuras ou uma trama envolvente e consequentemente não teríamos também um filme. 10. Quem trocou os cadernos? Ali, quando a professora pede para que a Riley se apresente e fale um pouquinho sobre ela para o restante da turma, conseguimos ver bem que antes da Riley levantar, o caderno que está por cima é um cuja capa é da cor azul. Riley, bastante acanhada, conta um pouco sobre ela e o lugar de onde veio, o que ela fazia por lá e tudo mais, ao ponto de chegar a chorar relembrando de tudo aquilo. Ao finalizar, quando ela vai se sentar de volta em sua cadeira, o que podemos notar que agora o caderno que está por cima em sua mesa possui uma capa marrom. Será que o Flasher de Os Incríveis estava na mesma turma dela? Se Divertidamente também se passasse nos anos 60, eu diria que não haveria nenhuma coincidência nisso. 11. Harry Styles. Na época do lançamento do filme, o diretor Pete Docter comentou que sua filha foi uma grande inspiração para o longa. Na época da produção da animação, que começou ali por volta de 2009, a garota era uma pré-adolescente e eventualmente se tornou uma grande fã da boy band One Direction. Acontece que Elizabeth, filha de Doctor, tinha um enorme crush pelo vocalista Harry Styles, que fez seu pai usar o cantor britânico como inspiração no design do interesse amoroso de Riley, que pode ser visto, por exemplo, naquela cena onde vários clones do garoto são criados para servir como uma espécie de torre humana. Cara, o cabelo dos dois é igualzinho. Alguém aí já tinha reparado isso quando assistiu ao filme pela primeira vez lá na época de seu lançamento? Contem aqui embaixo. 12. Ué, como assim? Não sei se vocês se lembram, mas alegria e tristeza acabam sendo sugadas através de um tubo que carrega as memórias para fora da sala de controle principal, aquela que possui a mega tela na qual as emoções conseguem ter a mesma visão que a Riley e ainda assistir a seus sonhos e lembranças por ali. Só que um pouco mais pra frente no filme, o medo tenta fugir naquela sala utilizando exatamente o mesmo tubo de sucção que sugou a alegria e a tristeza para fora dali, e não obtém sucesso. Tipo, como assim, cara? A Nojinho ainda piora a situação, comentando que as emoções simplesmente não podiam sair dali da sala de controle. Então como a tristeza e a alegria foram sugadas para fora de lá? Não faz nenhum sentido. 13. Castelo de Cartas. Um detalhe mega maneiro que eu nunca havia notado até fazer este vídeo é que as cartas dos baralhos que são mostrados no filme possuem o semblante dos pais de Riley, como o rei e a rainha de copas, e que existe ainda uma carta especial que conta com o semblante da própria Riley estampada nela. 14. Ajeitadinha do além. Ainda naquela cena onde alegria e tristeza encontram os funcionários com formato de jujubas fazendo uma limpa nas memórias de Riley, reparem que o carrinho que está bem atrás deles está ligeiramente na diagonal, mas, instantes depois, ele aparece totalmente virado. Será que aquele cano ali atrás tem alguma coisa a ver com isso? Mas se tiver, o que ou quem faz o cano mexer ao ponto de mudar a posição do carrinho? Outra cena onde um objeto misteriosamente muda de lugar é aquela na qual alegria e tristeza invadem o sonho da Riley que está acontecendo em tempo real, fantasiadas de cachorro. Notem que elas esbarram nesse pequeno gabinete de metal que está ali no canto da sala, deixando ele bem fora de sua posição. Contudo, momentos depois, ele aparece no seu lugar original novamente, como se nada nunca o tivesse feito sair dali. Tipo, como foi que isso aconteceu tão rápido? Enfim, mistérios. 15. Jornais. Já repararam que o Raiva aparece constantemente lendo jornais no primeiro filme? Não sei se repararam, mas as manchetes desses mesmos jornais sempre apresentavam algum acontecimento importante do dia da Riley, como o primeiro dia na escola ou ainda sem sobremesa. 16. Para onde foram as ovelhas? Quando Alegria, Tristeza e Bing Bong chegam no estúdio de produção de sonhos da Riley, podemos ver ali vários personagens transitando no local e bem na frente deles há um grupo de mini-atores fantasiados de ovelhas vindo exatamente na direção deles e acabam desviando para não acabarem trombando uns nos outros. Acontece que quando a câmera muda de frente para a lateral, conseguimos ver a parte de trás do trio e pasmem, as ovelhinhas não estão mais lá. 17. Femininas.
Outro fato interessante sobre Divertidamente é que ele foi o primeiro longa da Pixar a apresentar 3 protagonistas e todas elas sendo do sexo feminino, no caso a Riley, a alegria e a tristeza. Antes disso, apenas a Érida de Valente, filme de 2011, tinha ocupado esse posto. Nos Estados Unidos, por exemplo, a equipe de marketing optou por utilizar uma silhueta neutra nos pôsteres de Divertidamente, com receio de que os meninos perdessem o interesse no longa ao verem a silhueta de uma garota no pôster, assim como foi comercializado em outros países. 18. Mudou foi tudo. Assim que o trio composto por Alegria, Tristeza e Bing Bong finalmente consegue embarcar no trem que os leva de volta à sala de controle principal, percebam que a cor do vagão onde eles estão é da cor roxa, ou um tom mais escuro de roxo. Mas quando o plano muda, a cor do vagão claramente muda do roxo para um tom de azul. E como se apenas isso não bastasse, o número 13, que estava presente no vagão quando ele ainda era roxo, simplesmente desaparece quando ele fica azul. 19. Sequência de 3 erros. Quando Alegria, Tristeza e Bing Bong finalmente chegam ali na Ilha da Bagunça, onde irão pegar o trem de volta à sala de controle, conseguimos identificar 3 erros, um em seguida do outro. O primeiro deles é quando eles passam pela atração do urso de pelúcia, que tem sua cabeça arrancada. Notem que antes disso acontecer, nesse plano aberto, nada está passando ali embaixo, perto do que seria a base dele. Mas quando o plano é fechado, tcharam! Ali estão 2 funcionários removendo alguns objetos, entre eles o foguete de Bing Bong. E por falar no foguete, o segundo erro está justamente aqui. Notem que bem perto dele podemos ver um cubo verde, que aparece quase que num piscar de olhos logo depois que os objetos removidos são jogados em cima daquela pilha de tralhas. E logo na sequência podemos notar o erro de número 3, que é sobre o local onde a roda do foguete pousa. Num instante ela está sobre um giz de cera de cor amarela, mas 1 milésimo de segundo depois, ela está em cima de algo que parece ser algum tipo de pedra, que apareceu ali magicamente do nada. 20. Easter eggs. E por último, mas não menos importante, sendo essa uma animação da Pixar, não podemos deixar de destacar todos os easter eggs que nela estão presentes. Temos desde clássicos como a caixinha de comida chinesa vista pela primeira vez em Vida de Inseto, de 1998, o A113, número da sala de roteiristas e desenhistas dos estúdios Pixar, que pode ser visto pichado em uma das paredes nesta cena, na qual a Riley foge de casa. O carro do Pizza Planet, de Toy Story, de 1995, que pode ser visto em algumas das esferas de lembrança da Riley, a famosa bola da Pixar do famoso curta Luxo Jr., de 1986, que pode ser visto em um dos flashbacks que mostra Riley e Bing Bong brincando, como também o Playground, quase que idêntico ao da creche Sunnyside de Toy Story 3 de 2010. Esse jogo de tabuleiro, chamado Encontra-me, que pode ser visto lá na Ilha da Bagunça e que tem estampado nele um peixe palhaço que nos remete a Procurando Nemo, de 2003. Colette, de Ratatouille, de 2007, está estampada nessa capa de revista na mesinha de centro, também no flashback, e ainda 2 personagens de O Bom Dinossauro de 2015, vistos naquela lembrança de uma das viagens em família da Riley. Mas então é isso, pessoal. Esses foram alguns erros e curiosidades sobre Divertidamente de 2015 que você provavelmente não sabia. Caso tenham gostado do conteúdo, peço humildemente que não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo. Sério, isso vai me ajudar demais com o engajamento e crescimento do canal. Aproveito ainda para pedir que se inscrevam aqui, caso ainda não sejam inscritos, e que acionem as notificações ali no sininho. Assim ficarão por dentro de todos os novos vídeos que eu postar por aqui. Muito obrigado por terem me acompanhado até esse ponto e por estarem me ajudando a realizar esse sonho de conquistar os 10.000 inscritos até o final deste ano. Significa muito para mim saber que eu posso contar com o apoio de vocês. Mas, sem mais enrolação, vejo vocês numa próxima. Até mais, pessoal!